Vamos começar aqui definindo o que é hipotireoidismo subclínico. No hipotireoidismo clássico, a tireoide não consegue produzir adequadamente os hormônios tireoidianos. Quais hormônios são esses? O T3 e o T4. Então, para tentar compensar isso, a hipófise, que é uma glândula que está no cérebro e que estimula a tireoide através da produção do TSH, a hipófise, então, aumenta a produção do TSH. E esse aumento ocorre na tentativa de estimular a tireoide a produzir mais hormônios tireoidianos, ou seja, estimular a produzir mais T3 e T4. Dessa forma, nos exames laboratoriais a gente tem o TSH elevado, o T3 e o T4 baixo. Então, com isso a gente faz o diagnóstico de hipotireoidismo clássico. TSH elevado, T3 e T4 baixo. Temos o diagnóstico de hipotireoidismo tradicional, clássico. Já no hipotireoidismo subclínico, ocorre uma alteração, uma situação onde há elevação dos níveis de TSH, mas os níveis de T3 e T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide, ainda estão normais. Então, no hipotireoidismo subclínico já tem uma disfunção tireoidiana, mas essa disfunção ainda não é importante a ponto de trabalhar de forma significativa a produção dos hormônios tireoidianos. Ou seja, com o aumento do estímulo que é dado pela elevação do nível de TSH, ainda tem resposta da tireoide. Ou seja, a tireoide ainda consegue responder àquele estímulo aumentado que é o TSH elevado. Nós devemos lembrar que o método de dosagem do TSH e do T3 e T4 são diferentes, sendo que o TSH é medido por um método chamado ultrassensível. Essa situação é interessante para se perceber que o corpo já está percebendo a falta de hormônios tireoidianos, por isso ele tenta estimular a tireoide através de uma elevação dos níveis de TSH. Mas esses hormônios tireoidianos ainda não caíram a um valor significativo, que atrapalha de forma importante as pessoas. Então muitas vezes as pessoas não fazem diagnóstico. Por quê? Porque pode não ter sintoma no hipotireoidismo. Então, dá para interpretar que o hipotireoidismo subclínico é uma espécie de pré-hipotireoidismo, ou seja, ele vai acabar evoluindo de uma forma muito certeira para o hipotireoidismo tradicional. Se nada for feito, ele vai acabar mudando, e é aí que a gente tenta intervir. Nesse caso, a tireoide já está doente, no caso do hipotireoidismo subclínico, mas ainda é capaz de responder com a produção de hormônios se tiver um estímulo maior, que é dado por um aumento dos níveis do TSH. O hipotireoidismo subclínico ocorre em cerca de 3 a 5% da população e quanto maior a idade, maior a incidência de hipotireoidismo subclínico. Em pessoas com mais de 65 anos de idade, por exemplo, a incidência pode chegar até 20% dos casos. E quanto ao quadro clínico? Bom, quanto ao quadro clínico, a maioria das pessoas é assintomática, mas tem alguns estudos que mostram maior incidência de sintomas depressivos em quem tem hipotireoidismo subclínico. E o hipotireoidismo subclínico também está associado à elevação dos níveis de colesterol total e de LDL. Por isso, é importante que na avaliação dos hormônios tireoidianos, quando a gente encontra alterações no nível de colesterol, a gente fazer a dosagem de hormônios tireoidianos, porque pode ser, às vezes, um hipotireoidismo subclínico. Infelizmente, a maioria dos médicos acha que é mais fácil passar uma medicação para baixar o colesterol do que fazer alguma investigação a respeito da tireoide. Mas você não vai deixar isso acontecer com você, porque você já tem essa informação. A Associação Americana de Tireoide recomenda que o tratamento deve ser realizado quando os níveis de TSH estão acima de 10. Se o normal é até 5, o que fazemos com TSH entre 5 e 10? Se não é para fazer nada, por que então 10 não é considerado normal? A resposta é muito simples. Os estudos científicos mostram que com o TSH acima de 10, aumenta-se o risco de insuficiência cardíaca e aumenta o risco de morte por doenças cardiovasculares. Mas isso não significa que entre 5 e 10 já é um resultado que você não precisa fazer nada, porque entre 5 e 10 já é um resultado anormal e já existe algum risco, mas talvez que não seja muito significativo. Então esse risco pode não ser significativo, mas ele existe. Então, considerando que o valor considerado normal, entre aspas, um valor considerado normal, é até 4,5 a 5, acima disso eu já acredito que haja um benefício do tratamento para essa pessoa. Devemos lembrar que o hipotireoidismo subclínico é uma condição de diagnóstico laboratorial. De uma forma geral, quando você tem sintomas, é possível que o hipotireoidismo clássico já esteja estabelecido, já que os sintomas são determinados pela falta do hormônio da tireoide e, por definição,
No hipotireoidismo subclínico, os hormônios da tireoide ainda estão normais. O que está alterado é o TSH que está elevado, aumentando o estímulo sobre a tireoide. E como é que é a evolução dessa doença? Como é que é a evolução do hipotireoidismo subclínico? Os estudos mostram que entre 10 e 20 anos, que é um período relativamente longo, até 55% dos pacientes com hipotireoidismo subclínico evoluem para hipotireoidismo franco. É claro que isso tem aumentado nos últimos anos, a velocidade dessa evolução. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm um estilo de vida ruim para a tireoide. Já discutiu um pouco sobre alimentação, acaba não suplementando de forma adequada, e esse hipotireoidismo acaba evoluindo para o hipotireoidismo franco de uma forma bem mais rápida e bem mais certeira, em um período bem mais curto. Existem também alguns casos onde tem a recuperação espontânea. O que explica isso? Algum caso que tem hipotireoidismo e de repente ele sara sozinho. Como o hipotireoidismo subclínico, ele pode ter um período longo para evoluir para um hipotireoidismo clássico, às vezes as pessoas mudam o estilo de vida, melhora a condição física e isso pode causar uma regressão da doença. É isso que a gente quer que ocorra com você. Ou seja, a gente identificar o que você está fazendo que pode estar alterando ou prejudicando a sua tireoide, você tirar isso da sua vida para que você possa ter uma recuperação dessa tireoide. E às vezes as pessoas resolvem o problema sozinho e nem percebem isso. Isso reforça então a necessidade do estilo de vida saudável como um mecanismo de prevenção dessas doenças. Além dos problemas cardiovasculares, os pacientes que têm hipotireoidismo subclínico, principalmente aqueles pacientes com TSH bastante elevado, também apresentam maior risco de esteatose hepática, que é o depósito de gordura no fígado. Ou seja, pacientes com esteatose hepática temos que fazer também uma investigação do funcionamento da tireoide.